castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa nesta manhã para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Seja quando for que assistires a esta mensagem, seja hoje, domingo de manhã ou durante a semana, que a bondosa mão de Deus esteja contigo, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que a presença de Jesus seja perceptível na tua vida, que a palavra do Senhor possa trazer alimento, consolo, esperança, motivação, água que mata a sede da alma. Que o Espírito Santo do Senhor nos encha de compreensão para podermos guardar no coração a palavra e também, acima de tudo, vivê-la no nosso dia a dia. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Nós estamos no último domingo do mês de setembro, primeiro domingo do período da primavera, e nós então queremos conversar sobre o Setembro Amarelo. Como tu pudeste ver na abertura do culto, na abertura desta mensagem, nós queremos conversar sobre o Setembro Amarelo e o título que eu dou para esta mensagem nesta manhã é Uma Vírgula na Vida, o que a fé cristã tem a dizer sobre o suicídio. O suicídio é um assunto que é tabu no nosso país. Ele é um assunto que a gente não aborda com a seriedade com a qual deveria abordar. E todo mês de setembro, nas mídias, enfim, tentou-se de alguma forma trazer até a consciência das pessoas a importância de conversarmos sobre este tema, sobre este assunto. É muito importante a gente conversar sobre o suicídio, porque ele tem tido como característica o crescimento no número de suicídios no Brasil nos últimos anos. Daqui a pouco eu vou apresentar alguns dados aí que são dados preocupantes, que são dados bastante assustadores, inclusive. E a gente precisa se perguntar, mas será que falar de um assunto como o suicídio não é até de alguma forma um estímulo às pessoas a cometerem o suicídio? Será que não é de alguma forma um estímulo às pessoas concretizarem talvez a ideação suicida que elas já trazem em si? Olha, essa lógica, esse raciocínio, ele não se justifica. Por quê? Porque nós não temos falado sobre o suicídio, nós não temos conversado abertamente sobre esse assunto. No mês de setembro é que a gente fala com mais intensidade, mas senão, no geral, a nossa sociedade não tem abordado esse assunto com a seriedade que ele exige. E mesmo assim, o número de suicidas, ano a ano, tem sido maior no Brasil. Por isso, nós precisamos, com muita seriedade, conversar sobre esse assunto. Talvez essa lógica de que falar sobre o assunto estimule a concretização dele é se a gente falasse de sorvete, pizza, de uma costela gorda ou qualquer outro alimento, né? Eu, quando estou falando, por exemplo, sobre doce, eu já estou com vontade de comer doce. Sobre suicídio não é a mesma lógica, a gente não precisa se preocupar quanto a isso. É um assunto que é tabu, um assunto que é importante, um assunto muito presente na história da humanidade, um assunto muito presente na história brasileira e nós precisamos então conversar sobre ele. Fazendo um comparativo, por exemplo, com o trânsito no Brasil, nós vemos que o trânsito ainda mata mais do que os suicidas. Em termos de mundo, né, morrem em torno de 400 mil pessoas em acidentes de trânsito por ano. E o número de suicidas em nível de mundo, o número de suicidas é algo em torno de 800 mil. A gente não tem esses dados precisos, com exatidão matemática. São cálculos que se fazem, porque também existem as subnotificações. Mas então, a nível de mundo, o número de suicidas é maior. Mas no Brasil, o trânsito ainda mata mais do que os suicidas. E no Brasil, em média, morrem 80 pessoas por dia. Isso dá mais ou menos a média de 30 mil pessoas
por ano que morrem em acidente de trânsito no Brasil. Mas o número de suicidas é um número relativamente alto também. Vejam, no Brasil, dados de 2020 computados que estão disponíveis no site da CNN Brasil, que foi o site que eu consultei, eles então citam fontes do Ministério da Saúde. No Brasil, no ano de 2020, foram 12.895 casos de suicídio. Só que em 2012, esse número era a metade. Era 6.095 pessoas que tiraram a sua vida, que colocaram um término na sua história. Então nós tivemos aí, num período de 8 anos, um aumento de 100% no número de casos de suicídio no Brasil. E por isso são dados alarmantes. 12.895 pessoas é a população de algumas das cidades aqui do Alto Vale do Itajaí. E isso requer de nós um olhar atento, um olhar com atenção, um olhar sem tratar como pouco caso um assunto tão grave assim. No Brasil, em média, 30 mil mortes em acidente de trânsito por ano, mas nós já estamos em quase 13 mil casos de suicídios no Brasil. E como eu falei antes, existem as subnotificações, como por exemplo, casos de suicídio, os mais comuns são envenenamento, enforcamento, lesão com arma de fogo, lesão com arma branca e assim por diante. Mas ainda existem aqueles que são computados como acidentes, que na verdade foram suicídios, quando pessoas jogam seu carro debaixo de uma carreta, quando pessoas batem com seu carro numa árvore, por exemplo, ou quando pessoas simulam uma queda de uma janela ou coisa assim. Então existem as subnotificações. Certamente esse número é ainda maior, esse número é ainda mais assustador. E a pergunta que talvez a gente precisa se perguntar é pelas causas do suicídio. O que leva alguém a atentar contra a sua própria vida? O que leva alguém a querer colocar um ponto final na sua história? O que leva alguém a desistir da vida? O CVV cita 4 Ds como principais causas. CVV, o que é o CVV? Talvez tu estejas te perguntando. Centro de Valorização à Vida. É uma organização que tem como propósito ajudar pessoas nos seus momentos de crise, sendo uma escuta atenta, acolhedora, sendo uma instituição que deseja diminuir esse número de suicídios no nosso país. Vale a pena apoiar o CVV, vale a pena a gente se informar do CVV, é o número 188, disponível em todo o território nacional, vale muito a pena a gente apoiar o CVV e quem sabe até mesmo se tu tem condições técnicas para isso, ajudar o CVV sendo um voluntário, ok? Então, o CVV o Centro de Valorização à Vida cita pelo menos 4 causas principais de suicídio no Brasil: desemprego, desamor, desesperança e depressão. Talvez a gente devesse ver os dados e quem iria, por ordem de importância, a depressão como primeira, mas são 4 Ds. Eu, particularmente, ainda acho que tem um 5º D, que é dívidas. Muitas pessoas atentam contra a sua vida quando estão numa situação tal por conta das suas dívidas e aí acabam atentando contra a sua própria vida para para acabar com os seus problemas, mas na verdade quem fica com os problemas são os que ficam depois. E o suicídio, ele não atinge apenas pessoas de classe média baixa, pessoas pobres, ele atinge também pessoas riquíssimas, pessoas de status social, pessoas de destaque na mídia, pessoas que têm uma carreira sólida, consolidada, pessoas que têm cargos de liderança em grandes empresas ou até mesmo em países. Se eu lembro da história do Brasil, o nosso presidente Getúlio Dornelles Vargas, em 1954, atentou contra a sua vida quando ele viu que ele ia perder o poder, né? Então a história está lá nos livros de história, pode conferir. Em 1954 ele tira a sua vida. Mas bem recentemente, no ano passado, um ator, né,
a imagem dele vai estar projetada aí do lado. Esse ator Flávio Migliaccio, 85 anos de idade, no dia 4 de maio de 2020, na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, no seu sítio, ele então atenta contra a sua própria vida. E ele deixa um bilhete, e esse bilhete diz assim: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é um caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão de que foram 85 anos jogados fora num país como esse. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Flávio. Um homem que está numa profunda desesperança, um homem que no alto dos seus 85 anos, uma carreira consolidada, um homem que trabalhou na Globo, que fez novelas, que fez filmes, que trabalhou em teatro, um homem com uma vida estabilizada, um homem que a gente poderia dizer assim, tem tudo para ter uma velhice feliz, está extremamente infeliz, está vazio, está desesperançado, não vê mais possibilidade de terminar seus dias naturalmente, e ele então, infelizmente, comete suicídio. E assim nós temos N outros exemplos de pessoas que atentam contra a sua vida. Aliás, existe também um alto índice de suicídio entre pessoas de idade, entre pessoas que estão passando por situações de enfermidade, pessoas que estão sofrendo muito. Pessoas que resolvem colocar um fim no sofrimento, que resolvem colocar um fim na dor. Aliás, o suicida, ele não deseja eliminar a sua vida, acabar com a sua vida, ele deseja acabar com o sofrimento. E diante deste pequeno texto do Flávio Migliaccio, certamente esse homem estava sofrendo muito com toda a situação que o país está vivendo, enfim, com tudo que está acontecendo. Ele estava sofrendo. Para nós que olhamos de fora, talvez a gente diz, não, mas espera aí, ele estava sofrendo. O suicida sempre está em situação de sofrimento. O suicida sempre está em situação em que ele não vê mais saída, em que ele não vê mais perspectiva. E aí quando a gente olha com esse olhar de não ver mais saída, a gente entende por que um pai de família, talvez, diante de uma situação de desemprego prolongada, resolve colocar fim na sua vida. Explica, não justifica, óbvio, né? Não estou aqui fazendo defesa, não é isso. Jamais, jamais. A vida sempre em primeiro lugar. Mas existe uma causa, existem motivações. O suicídio não é algo que brota da noite para o dia. É algo que vem acompanhando a pessoa há tempo, há tempo, há tempo. Existem alguns mitos sobre o suicídio. E um desses mitos é de que o suicídio é falta de fé. Ou então que quem crê em Deus não se suicida. Ou então que quem crê em Deus não entra em depressão. Ou que quem crê em Deus não passa por problemas que levam ele a momentos em que ele diz, chega para mim. Isso tudo é mito, gente. Isso tudo é mito. Isso não é verdade. A fé cristã, ela não nos blinda de chegar nos nossos limites. A fé cristã não nos blinda de chegarmos ao limite da nossa força, da nossa capacidade. Pessoas cristãs, infelizmente, também cometem suicídio, infelizmente. Pessoas cristãs que vivem com Deus também são atacadas, atingidas pela depressão. Pessoas que vivem com Deus também são atingidas pela desesperança. Pessoas que vivem com Deus também ficam doentes. E, infelizmente, pessoas que vivem com Deus também podem chegar ao ponto de cometer suicídio. A Bíblia, ela não cala diante das mazelas da vida humana. A Bíblia não cala diante da dor humana. A Bíblia apresenta a dor humana. A Bíblia apresenta a dor, o sofrimento. A Bíblia não nos conta a história de homens e mulheres heróis que nunca passam por dificuldade, que nunca passam por lutas. A Bíblia apresenta a vida humana com todas as suas mazelas,
com todas as suas lutas, com todas as suas angústias, com todas as suas dificuldades. E a Bíblia, infelizmente, também registra a história de 3 pessoas, de 3 homens que cometeram suicídio. Aliás, o número de suicídios entre homens é muito maior, é muito mais expressivo do que entre as mulheres. As mulheres não têm atentado tanto contra a sua vida quanto os homens. E a gente tem visto, infelizmente, que tem crescido assustadoramente o índice de suicídio entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. São dados, pode pesquisar, está lá na internet, no site do Ministério da Saúde, está lá no site do CVV, está lá no site dos mais confiáveis canais de comunicação do nosso país. 15 a 29 anos, no auge do vigor da juventude, atentando contra a sua vida. E a Bíblia não esconde as mazelas da vida humana. A Bíblia não esconde as mazelas do sofrimento. E nesse sentido, nós precisamos desconstruir os mitos que nós temos incrustados numa religiosidade evangélica brasileira. Esses mitos de que viver com Jesus é sorrir, é cantar, é sorrir o tempo todo. Tem até um hino muito antigo que diz: viver com Jesus é sorrir, viver com Jesus é cantar. Eu questiono algumas letras. Viver com Jesus às vezes também é experimentar o sofrimento, a dor, o desespero. É também experimentar em alguns momentos o limite. E a Bíblia nos apresenta então a história de 3 homens que atentaram contra a sua vida. Um deles é Sansão, o primeiro deles, Sansão, um juiz. Lá no livro de Juízes, dos capítulos 13 a 16, nós temos a história de Sansão. No final, ele se suicida jogando sobre si e sobre toda a multidão que ali está um edifício onde ele se encontra. Nós vemos a história de Saul, o primeiro rei de Israel, que toma a sua própria espada e se suicida porque não quer dar aos seus inimigos o gostinho de eles o aprisionarem. E nós vemos também a história triste de Judas, lá em Mateus capítulo 27, quando ele comete suicídio por ter entregue Jesus aos guardas romanos. Ele chora, ele tenta desfazer o problema no qual ele se enfiou, ele tenta se colocar numa situação melhor, ele tenta lidar com a sua consciência, com a sua culpa, com o seu medo, com a sua angústia, mas no final ele acaba cometendo suicídio. Só que se a gente olha para Judas, a gente olha para Pedro, a gente vê atitudes muito diferentes. Ambos estão cheios de remorso, de culpa, de medo, de vergonha, mas Pedro chora e Judas se suicida. Queridos, a Bíblia não cala a respeito do suicídio. Ela traz para nós orientações, ela traz para nós esperança, ela aborda esse assunto conosco. Mas tem uma outra história de um suicídio que não aconteceu, mas alguém que viveu em condições de estar cometendo suicídio, mas não o fez. Ele apenas não queria mais viver. E esse alguém é Elias. E a história de Elias a gente encontra no primeiro livro dos Reis, o capítulo 19, os versículos 1 a 15, que eu quero ler, que eu passo a ler agora, melhor dizendo, na nova versão transformadora da Sagrada Escritura, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Isso aqui tem a ver com a história daqueles 2 sacrifícios em que Elias desafia os profetas de Baal a sacrificarem e pedirem então que Baal bote fogo no altar. E não acontece. E Elias então diz: olha, molhem, cavem um buraco, encham d'água, molhem de novo, e desafia. E no final ele ora e Deus então manda fogo do céu e lambe aquele sacrifício e seca a água, enfim.
Então, com isso, ficou claro para todo mundo de que Elias adorava o Deus verdadeiro, de que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. O texto continua: Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: Levante-se, coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram matar-me. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois, unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Esse é o texto de 1 Reis, capítulo 19, os versículos 1 a 18. Eu falei antes até versículo 15, não, é 1 a 18. Ok? Aqui nós temos então a história de Elias, e Elias está exausto. Elias cansou da vida. Elias está desgastado. Será que a gente pode falar que Elias está naquilo que se chama de burnout? Está completamente queimado, completamente esgotado, chegou no seu limite? Não sou psicólogo, não tenho como fazer uma avaliação com mais exatidão e segurança, mas eu me arriscaria a dizer que sim, Elias está em burnout. Os últimos tempos foram para Elias extremamente desgastantes, ele está na lona, como a gente diz. Ele sente-se sozinho, abandonado, esquecido, frustrado, cansado, amedrontado e por aí vai. Elias está no seu limite. Elias está no limite das suas forças físicas, emocionais e até mesmo espirituais.
ele está no limite. E o seu único desejo é: tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Está escrito no versículo 4. Tira a minha vida, deu para mim, Senhor. Cansei, eu não aguento mais. Cheguei no meu limite, eu não quero mais viver, eu não quero mais brincar desse jeito, eu não quero mais. Tira a minha vida. Ele não tem a coragem de cometer suicídio, mas ele está pedindo o fim da sua vida. Ele está pedindo que a sua vida acabe, ele está pedindo que a sua vida seja interrompida, ele está pedindo que a sua vida receba um ponto final. Ele está pedindo que a sua vida receba um ponto final, ou seja, a história termine. Ele não quer mais. Ele está cansado, frustrado, decepcionado, abandonado. Ele se sente sozinho, ele se sente, enfim, esquecido. E é interessante que o seu pedido pela morte acontece na presença de Deus, mas quando ele está completamente sozinho. Diz o texto que ele foi sozinho para o deserto, caminhando todo dia, versículo 4. Ele deixa o seu servo, ele deixa o seu empregado, o seu parceiro de ministério, seu aprendiz talvez, ele deixa num lugar e ele se afasta um dia de caminhada e vai para o deserto sozinho. E lá no deserto ele pede a morte. Isso aqui chama a atenção, porque o suicida, ele normalmente, ele não revela as suas intenções em público. Ele não chega no aniversário da sogra e diz: hoje eu vou me matar. Até porque se ele falar isso, vão rir da cara dele. Vão dizer: tu já bebeu demais de novo. Normalmente a intenção do suicida, ela não é conhecida. E por isso, quando acontece, todo mundo diz: mas como é que ele fez um negócio desse? Como é que ela fez um negócio desse? Como é que chegou nesse ponto e a gente não percebe de nada? E a gente não percebeu nada. Interessante que Elias, ele também usa essa forma, esse subterfúgio. Ele deixa o seu aprendiz, o seu ajudante, o seu servo num determinado lugar e ele se retira um dia de caminhada e vai para um lugar na presença de Deus, debaixo de um pé de giesta, e ali ele diz: deu para mim, acabou, cansou, deu, eu não aguento mais. Queridos, aqui eu tiro uma primeira observação, um primeiro alerta importante. Nós precisamos estar atentos às pessoas à nossa volta. A pessoa não fala que vai cometer suicídio, mas ela dá pequenos sinais, pequenas amostras de que talvez está chegando num momento crítico da vida. A gente precisa estar atento às reações, a gente precisa estar atento às falas, às brincadeiras, às piadas. A gente precisa estar atento àquilo que as pessoas estão falando ao nosso redor. Nós precisamos estar atento às condições emocionais das outras pessoas. Nós precisamos estar atentos às condições emocionais dos nossos familiares. Pessoas que já têm um perfil mais depressivo, pessoas que já têm uma tendência ao pessimismo. Precisamos estar com os olhos atentos, porque o suicida não avisa. Ou quando avisa, ele avisa de uma maneira tão discreta e ele está pedindo socorro de uma maneira tão discreta que às vezes a gente só percebe quando infelizmente acontece a tragédia. Então a gente precisa estar atento. Elias se afasta, ninguém está sabendo, o servo dele não está sabendo da situação em que ele está. O único que fica sabendo é Deus, porque ele grita para Deus dizendo: deu para mim, tira a minha vida. Estejamos atentos às pessoas amadas e queridas ao nosso redor. Estejamos atentos àqueles que estão à nossa volta. Precisamos prestar atenção nas coisas que são ditas e nas que não são ditas. Precisamos prestar atenção. Mas vamos adiante. Deus vê a situação do seu profeta e Deus então, ele aborda a situação em que o Elias está com 3 passos bem interessantes aqui.
Se a gente observa a maneira como Deus aborda essa profunda depressão, essa profunda tristeza, essa profunda amargura que o Elias está vivendo, a gente percebe 3 passos de Deus aqui. O primeiro deles, Deus cuida do físico de Elias. Nos versículos 6 a 8, nos diz então que Deus envia um anjo que mostra para ele, tem pão quentinho, tem água, come. Ele come, ele bebe e ele dorme. E aí o anjo vem de novo e acorda ele num outro momento e pão quentinho, água. E diz, come, porque tu tem uma missão pela frente. O que acontece aqui? Deus cuida do físico do Elias. E aqui a gente precisa entender que também existe um indicativo para nós. O indicativo de que também o nosso físico precisa ser cuidado. Talvez por aí começa justamente o processo de afastar-se dessa ideia de suicídio. É cuidar do físico. Elias está cansado. Talvez Elias não tivesse dormido mais direito há dias. Talvez ele não se alimentasse direito. Talvez ele não tivesse nem sequer tomado água direito. E Deus então diz, agora come, bebe e ele dorme. O cuidado com o físico. E o tempo que nós temos vivido são tempos bastante extenuantes, bastante estressantes, são tempos bastante cansativos. Nós estamos vivendo sob pressão constante. Nós estamos vivendo o tempo todo tendo que atacar várias frentes. Agora, no tempo da pandemia, parece que ficou pior ainda. Parece que as coisas estão cada vez mais urgentes. Eu não sei como é que é na tua casa, não sei como é na tua vida, mas eu posso falar da minha rotina, é um negócio maluco que às vezes eu fico me perguntando, escuta, mas o que está acontecendo? A gente vive sob pressão de tudo é urgente, e com isso a gente vai judiando do corpo. Eu confesso para ti que também tenho saudade, sabe de quê? De dormir um dia de tarde, mas não tenho conseguido. E toda vez que eu tento, eu lembro que tem um monte de coisa para fazer e eu saio correndo porque eu não consigo dormir. Esse é o mundo que nós estamos vivendo e é um tempo cansativo, desgastante, um tempo que a gente fica no limite da gente. E aí é importante a gente perceber que a gente precisa achar um tempo, e isso talvez signifique abrir mão de algumas coisas para cuidar da gente, daquilo que é o mais importante, do físico. Dormir direito, comer com calma e comer coisas com qualidade. O que eu estou falando aqui não tem nada de espiritual. O que eu estou falando aqui até um nutricionista vai te dizer. Entre comer uma pizza comprada e uma pizza feita em casa, com a família, todo mundo ajudando, montar a pizza, enfim, fazer a massa, é óbvio que essa segunda vai ser muito mais saudável. A gente precisa perceber a pulsação da vida. A aceleração nos impede de sentir a pulsação da vida. A aceleração nos impede de perceber que nem tudo é urgente, que nem tudo pode ser emergente, mas não é urgente. De que algumas coisas de fato são imprescindíveis, a gente precisa fazer, mas outras podem esperar. E quando a gente tem essa consciência, a gente precisa entender que isso por si só vai carregando as nossas baterias. E baterias carregadas vão nos trazendo também a consciência de que a vida é boa. A vida perde a graça, a vida perde o sentido para quem não está conseguindo nem dormir, nem comer, não está conseguindo sentir a vida, simplesmente está sendo atropelado. Agora, quando a gente consegue dormir, descansar, curtir, sentir prazer, ou sentir prazeres que a vida dá, porque a vida não é só sofrimento, a vida não é só tristeza, a vida não é só coisa ruim, a vida não é só pandemia, a vida também tem coisas excelentes, extraordinárias, maravilhosas, muito boas. Quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue viver melhor. Só que a gente precisa de ajuda para isso. A gente precisa de ajuda. E aqui no caso é Deus que aponta para Elias, olha, agora é hora de dormir, agora é hora de comer,
Agora é hora de tu te reabastecer de energia física, porque a tarefa continua. Na abordagem de Deus, da tristeza, da depressão, do burnout de Elias, o primeiro ponto é o cuidado com o físico. E a segunda questão, depois do físico, é que Deus aborda a psique de Elias. Deus aborda a psique, a alma, o interior, as emoções de Elias. Elias entra e se refugia na caverna, diz no versículo 9. Isso a gente pode entender como um sumir do mundo. Não tem aqueles dias em que a gente diz assim, eu queria sumir hoje? Pois Elias faz isso, ele some, ele vai para dentro de uma caverna. E lá dentro da caverna, isolado, num ambiente escuro, num ambiente onde está só ele, num ambiente onde não tem luz, num ambiente onde ele está, só ele e seus pensamentos e seu desgaste, Deus vai ao encontro dele e diz, Elias, o que tu está fazendo aqui? E quando Deus faz essa pergunta, Deus está se importando com a alma de Elias, com a psique de Elias. Deus sabe que lá naquela caverna Elias ia fazer besteira. Deus sabe que naquela caverna Elias provavelmente iria dizer, eu quero morrer, então eu vou morrer. Eu quero sumir. Eu quero sumir. E eu vou sumir. E aí Deus vai ao encontro de Elias e diz, Elias, o que tu faz aí? Com isso, Deus está dizendo para Elias o seguinte, Elias, tu não foste criado para viver na escuridão, tu não foste criado para viver na caverna, e Deus diz isso para nós também, tu não foste criado para viver numa depressão, tu não foste criado para viver na profunda tristeza, tu não foste criado para viver só de desgostos, para sentir só desgosto, sentir só a tragédia da vida, tu não foste criado para isso. Essas coisas, infelizmente, fazem parte da história humana por conta do pecado que aí está. Nós herdamos dos nossos primeiros pais o pecado, e é o pecado que está no nosso DNA, o pecado, e a gente não se livra dele, né, de jeito nenhum. Por conta do pecado que está em nós, é que nós temos essa percepção da tristeza, da tragédia, da desgraça, do desgosto, do desânimo e tudo mais. E isso faz parte da vida humana. Mas Deus diz, olha, a razão última, o motivo último da tua vida não é esse. Então o que tu está fazendo aí? O que tu está fazendo aí na caverna? O que tu está fazendo aí? Elias, por que tu está aí? E com isso Deus diz para nós também, por que tu está nessa depressão? O que está fazendo aí? E Deus chama Elias para fora. Deus chama Elias para fora. E o que a gente pode entender e aprender a partir disso? Deus também nos chama para fora das nossas tristezas, dos nossos dramas, das nossas angústias, dos nossos desesperos, dos nossos vazios, das nossas depressões. Deus também nos chama para fora. Não para viver uma vida irreal, onde tudo são flores, onde não tem dificuldades, não, mas nos chama para fora para tratar a nossa psique, para tratar a nossa alma. E eu louvo a Deus pela psicologia, pela dádiva que é termos a possibilidade de fazermos psicoterapia. A psicologia, o desenvolvimento da ciência da psicologia, é uma dádiva de Deus para a humanidade. Por isso, toda pessoa, independente de classe social, independente de história, independente da sua origem, independente de qualquer traço cultural, enfim, deveria ter a possibilidade e deveria ter a coragem de fazer psicoterapia. Deveria ter a coragem de encarar os seus tormentos, ter a coragem de encarar os seus medos, ter a coragem de dizer assim, me ajuda, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo, eu não estou, enfim, dando conta. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Louvado seja Deus pela dádiva da psicoterapia. Deus nos chama para fora da caverna, onde nós queremos sumir, para fora
do limite das nossas emoções, da nossa tristeza, do nosso vazio, também com a farmacologia. E aí eu louvo a Deus também pela existência de médicos comprometidos, sérios, psiquiatras. São médicos importantíssimos, porque muitas vezes há um desequilíbrio também hormonal, há um desequilíbrio químico no corpo humano que precisa ser olhado com atenção, precisa ser considerado e precisa ser corrigido. Existem muitos medicamentos, existem muitos tratamentos que permitem a pessoa encontrar um bem-estar psicológico na sua psique. Então a farmacologia ela é importantíssima, ela é dádiva de Deus também. E claro, mudanças de hábitos, né? Como eu falei no ponto 1 ali, quando Deus aborda o cuidado físico de Elias, algumas mudanças de hábito por si só vão ter consequências químicas no corpo, né? Vão ter consequências químicas no corpo. Por exemplo, uma refeição adequada, atividade física e tudo mais, isso vai refletir no sono e outras coisas mais. Mas além disso ainda, às vezes a gente precisa de uma ajuda especializada. E não é pecado, não é vergonha, não é sinal de fraqueza a gente ter que apelar para um remedinho de vez em quando. Claro, prescrito, com responsabilidade, depois de um acurado exame, não é vergonha nenhuma. É dádiva de Deus, é dádiva de Deus. E ainda Deus cuida da nossa psique, colocando em nossa vida. E isso é algo que é colocado às vezes em segundo, terceiro plano. E por eu estar mencionando em terceiro, na ordem terceira, não quer dizer que isso é menos importante. Deus também precisa cuidar espiritualmente da nossa psique. Porque muitos dos nossos dramas, muitos dos nossos pesadelos, muitos dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos vazios, são provocados por questões espirituais. Imagine alguém que tenha cometido algo que não consegue, algo no passado que não consegue aceitar, que tenha feito uma barbaridade dessas. É óbvio que isso vai carregar, isso vai levar junto com a pessoa as suas marcas, isso vai deixar as suas marcas na pessoa. Eu penso, por exemplo, nas inúmeras mulheres que cometeram aborto, muitas vezes sob pressão dos seus namorados, dos seus noivos e aí por aí vai. É só um exemplo trágico, um exemplo assustador até, mas é a realidade, infelizmente. Como é que uma mulher dessas consegue lidar com a sua vida com um sentimento de culpa? Essa é uma questão da alma e essa é uma questão espiritual. Ou eu penso, por exemplo, em alguém que sofreu abuso na sua infância. Existem questões aí de psicoterapia, mas existem também questões de espiritualidade, porque se não houver um processo de perdão, de perdoar-se, etc. e tal, a pessoa também não vai estar liberta. Querido, tu está me entendendo? Deus cuida do físico do Elias, dando pão, água e sono. Deus cuida da psique de Elias quando diz: sai dessa situação, sai dessa caverna, não é ali o teu lugar, não é ali que tu deves estar. Elias, o que você faz aqui? Dito de outra forma, né? Tu não precisas estar aqui, aqui não é o teu lugar. Dizendo ainda de outra forma, Deus não quer Elias na caverna, Deus não quer a sua criatura humana na caverna, na escuridão, na tristeza, no vazio, na amargura. Mas por que Deus não tira o ser humano de lá? Porque Deus chama Elias e espera que Elias venha. Essa é a dádiva também maravilhosa do nosso Deus, um Deus que não vem nos forçando, mas nos dá a liberdade, o livre-arbítrio, a possibilidade da gente ouvir a sua voz e dar ouvidos à voz dele e viver a partir do chamado de Deus. Deus cuida do Elias. A abordagem de Deus para com Elias tem a ver com o físico, pão, água e sono, tem a ver com a psique de Elias, sai da caverna, e ainda Deus ele tem uma terceira abordagem, quando ele coloca uma vírgula na história de Elias.
E daí que vem o título da nossa mensagem. Deus coloca uma vírgula na história de Elias. Deus revela que a história não está terminada, que ele ainda tem uma missão a fazer. E depois de ele ter sido tratado no seu físico, tratado na sua psique, ele é chamado a continuar a vida e continuar a missão. Elias pede um ponto final na sua história. Deus vai e coloca uma vírgula. O agir de Deus na história humana é uma vírgula. E qual é o significado da vírgula? A vírgula, na verdade, ela quer sinalizar uma breve pausa na leitura da frase, na leitura da sentença. E normalmente, ou via de regra, as pessoas leem tão rápido que não conseguem perceber a vírgula, mas a vírgula deveria nos fazer dar aquela parada, quem sabe até mudar a entonação para continuar a frase. Ponto final não. Ponto final, acabou. É até aqui. A vírgula não. A vírgula é uma pequena pausa. E Deus deseja fazer também pequenas pausas na nossa vida. Pausas de ajuste de conduta, pausas de ajuste de vida, pausas de ajuste no melhor viver, pausas de ajuste para tratar feridas do passado, pausas em que a gente ouve a voz de Deus, sente a presença de Deus, sente o cuidado de Deus. Deus não tira os problemas, Deus não tira os problemas do Elias, Deus não tira as dificuldades do Elias. A Jezabel queria continuar matando Elias, a Jezabel estava furiosa com Elias, ela estava assim, se pegasse o Elias, ela ia torcer o pescoço dele, mas Deus não tira o problema, mas Deus dá uma pausa para tratar o Elias, para curar o Elias, para restaurar o Elias. E Deus diz, olha Elias, a história continua. E eu quero te dizer que tu não está sozinho. Tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, além de ti, tem mais 7.000 homens, 7.000 pessoas que permanecem firmes como pessoas que amam a Deus. O povo se perdeu, mas tem 7.001 pessoas que estão firmes, enraizadas, encorajadas, mantendo os pés alicerçados no Senhor. E Eliseu deveria, então, continuar a sua história. Depois da vírgula, a história seria continuada, a história continuaria a ser escrita. E ele deveria ungir, então, outras pessoas e inclusive o seu sucessor, o Eliseu. Queridos, Elias, ele ouve de Deus, ele experimenta de Deus um processo em que Deus o tira do fundo da caverna e Deus o coloca de novo na história, onde Deus faz uma vírgula e diz a história continua, a vida continua. Mas uma coisa precisa ser observada também, em momento algum Deus julga, condena o Elias. Presta bem atenção, em momento algum Deus condena o Elias. Em momento algum Deus critica o Elias. Em momento algum Deus coloca o dedo na ferida de Elias. Em momento algum Deus faz isso. E nós muitas vezes fazemos isso, né? Mas tu não tem fé? Mas tu não vive na igreja? Agora está aí desse jeito? Mas mais. E a gente vai julgando e vai condenando. E isso só vai piorando a situação. Deus não faz isso com Elias. Deus não diz para Elias, nossa, o meu profeta agora está no seu limite. Não. Deus acolhe o Elias, Deus cuida do Elias, Deus abraça o Elias. E aqui eu aprendo, meu querido, minha querida, de que esse também é o desejo de Deus para mim e para ti, no contato e convívio com pessoas que estão vivendo a situação de Elias, que estão querendo se enfiar numa caverna, que estão querendo sumir, que estão querendo morrer. Mas a nós cabe prestar atenção, porque muitos dos nossos comentários, eles não ajudam, pelo contrário, eles pioram a situação. Alguém que já está no fundo do poço, ele não precisa de dedos apontados, ele precisa de uma mão estendida para tirar ele daquela situação. E é o que Deus faz com Elias. A gente percebe um Deus que lida com o Elias humano com extrema humanidade. E apesar de que o ser humano está mergulhado e faz parte da história e
do DNA humano, o pecado, o distanciamento, a separação de Deus, ainda assim, Deus olha para nós com humanidade, com acolhimento. E por isso Ele vai ao encontro de Elias, e por isso Ele quer ir ao encontro de todos aqueles que nesse momento desejam atentar contra a sua vida, dizendo: não precisa ser assim. Mas Deus quer usar a ti e a mim para isso. Deus quer usar a tua vida e a minha vida para ir de encontro àqueles que estão no seu limite, para dizer assim: não é ponto final, é uma vírgula. E a vírgula exige uma parada para respirar, para analisar, para perceber, para entender, para compreender, para buscar em Deus ajuda, para buscar na psicoterapia ajuda, para buscar talvez na farmacologia ajuda. Enfim, é uma pausa. Por isso Deus nos oferece uma pausa na vida. E por isso, um mês como esse, do Setembro Amarelo, ele se justifica e ele é importante. E a mensagem do Setembro Amarelo deveria extrapolar apenas o mês de setembro. Nós deveríamos entender que o cuidado com os potenciais suicidas, ele acontece de janeiro a janeiro. Todos os dias, prestar atenção ao nosso redor. Tem gente precisando de descanso físico, tem gente precisando de descanso para a alma, tem gente precisando do olhar atento, teu e meu. E a pergunta que alguns fazem é: pastor, tu não respondeu essa pergunta ainda, então por favor me responde a pergunta: e o suicida vai para o céu? E o suicida vai para o inferno? O que acontece com quem comete suicídio? Existe uma ideia muito arraigada na cultura religiosa que se diz cristã, mas de cristã tem muito pouco, de que suicida não vai para o céu. Olha, respondendo essa pergunta de maneira direta e objetiva, a gente não pode dizer isso, que o suicida vai ou não vai para o céu, porque isso é julgar. E o julgamento compete apenas a Deus. O que a Bíblia nos diz é que a vida deve ser preservada. Portanto, nós não podemos dizer que o suicida vai para o céu ou vai para o inferno. A gente não pode dizer isso. Deus não nos dá essa autorização. Mas o que Deus nos diz é: a vida precisa ser cuidada. A vida precisa ser valorizada. E tanto que tem um mandamento que diz: não matarás. É o mandamento que protege a vida do outro, mas também protege a minha vida. Protege a tua vida, a minha vida. E, portanto, se Deus tem um mandamento que diz: não matarás, então nós precisamos nos envolver com causas que promovam a vida e o resgate da vida vivida com qualidade das pessoas ao nosso redor. E por isso os potenciais suicidas precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa aceitação, precisam da nossa ajuda para tratarem os seus problemas, as suas angústias, as suas batalhas internas, de uma maneira toda especial. Por quê? Porque se nós não fizermos nada pela vida daquela pessoa, daqui a pouco, quem sabe, essa pessoa atente contra a sua vida. Tu tá me entendendo? Eu não posso dizer que vai para o céu ou vai para o inferno. Não é competência minha, isso é competência do Santo Trino Deus. Agora, lutar pela preservação da vida, essa é minha competência. Essa é tua competência, essa é a competência da igreja cristã. E por isso nós, como igreja, precisamos entender a importância de nós preservarmos a vida das pessoas. Porque tem muita gente desembarcando da vida. E tem um outro índice assustador de pessoas que comete suicídio porque a sua opção sexual não é respeitada. E eu falo aqui do suicídio de homossexuais, por exemplo. É um outro problema tabu que a gente não conversa, mas que também precisa ser conversado e olhado com muita seriedade. A pessoa tem o direito a escolher o que ela quiser para a vida dela, mas nós precisamos entender que é nosso papel, é nossa função, é nosso chamado divino cuidar para que ninguém chegue ao ponto de cometer suicídio. Ninguém chegue ao ponto de dizer: deu para mim. Eu posso não concordar com o que a pessoa escolheu para si, posso não achar certo, mas eu preciso ajudá-la a ver que a vida
é bela. A ver que a vida tem dificuldades, tem muitas, mas também a vida tem flores, a vida tem alegria, a vida tem colorido. Que nesse setembro amarelo que está terminando, nós possamos perceber a importância de cuidar da vida, para que nós não tenhamos mais que ter notícias tristes como a de Flávio Migliaccio, que colocou um fim na sua existência, como Getúlio Vargas colocou fim na sua existência, que como talvez o tio que tu conhece lá colocou fim na sua existência. Queridos, Deus deseja nos ajudar a encontrar de novo, no meio da loucura da vida, a alegria da vida. E para isso Ele te chama e diz: vem para perto de mim. E Elias só encontra ajuda quando ele sai da caverna, quando ele deixa Deus ajudá-lo a sair da caverna. E quando ele está na tranquilidade da presença de Deus, porque diz lá que Elias percebe que Deus está ali apenas quando há um sussurro suave, aquela presença calma, tranquila, gostosa de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te livre das ideias suicidas e que Deus faça de ti um instrumento de ajuda para aqueles que estão ao teu lado, prestando atenção, solidariedade, amor, ajudando a pessoa a se ajudar. Que Deus abençoe tua vida. Eu quero orar contigo ainda. Senhor, nas tuas mãos está a nossa vida, os nossos dias, a nossa história. Senhor, que nós não entendamos que o ponto final é nós que colocamos, mas sim a vida que tu nos dás, ela tem como ponto final quando tu disseres que é o ponto final. Senhor Deus, que nós possamos entender que todos os dias tu desejas colocar na nossa vida uma vírgula, porque a história continua, Senhor Deus, ajuda-nos nesse setembro amarelo a termos olhos atentos às pessoas ao nosso redor e que aqueles, Senhor, que nos dão pistas de que talvez estejam pensando em colocar um ponto final na sua vida, possam ser ajudados a perceber que em Jesus nós podemos ter uma vírgula, porque a vida continua. Ajuda-nos, Senhor. Faz de nós uma igreja, uma comunidade que realmente está com os olhos atentos às fraquezas, às mazelas e às angústias do mundo. Assim nós oramos e pedimos sobre nós a orientação do Teu Espírito, a compreensão e a capacidade do Teu Espírito. No nome santo de Jesus. Amém. Lembrando que presencialmente nós temos os nossos cultos todo domingo de manhã às 9h30. Se tu desejas abençoar a comunidade luterana do Fundo Canoas com as tuas ofertas, agora, logo na sequência, vai ter uma imagem onde tem um número de conta, onde tu podes fazer o teu depósito. Meio logo nós também teremos a possibilidade de fazer isso via Pix. Tu pode abençoar o trabalho da comunidade, tu pode abençoar o trabalho do Ministério da Pregação da Palavra aqui na comunidade do Fundo Canoas. Deus abençoe tua vida, Deus guarde a tua vida. Um forte abraço e nos encontramos então na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há nada.